Olá, hoje falarei um pouco sobre química orgânica. E o tema que será abordado nessa aula será hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados por átomos de carbono e hidrogênio. Podemos facilmente encontrá-los no nosso dia, na composição de combustíveis como a gasolina, querosene, gás natural, entre outros. Isso devido suas fontes serem ligadas aos combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, matéria formada em milhões de anos no subsolo do planeta, fruto da decomposição de matéria orgânica de animais e vegetais. Acima podemos observar duas imagens, uma sendo a gasolina, exemplificando um tipo de combustível derivado, utilizado principalmente em meios de transporte, no caso automóveis, e ao lado a queima do GLP, que é utilizado principalmente em fins alimentícios. Ele auxilia na preparação de nossas refeições. A seguir será feita uma abordagem aos diferentes tipos de hidrocarbonetos. Bem, os hidrocarbonetos têm uma série de cadeias, sendo dividido em hidrocarbonetos alifáticos. Neles a cadeia carbônica é acíclica, ou seja, aberta, sendo subdividido em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, alcadíneos. A seguir falaremos um pouco de cada grupo desses. Bem, primeiramente falaremos um pouco sobre os alcanos. São chamados também de parafinos, são hidrocarbonetos alifáticos saturados, ou seja, os átomos de carbono que formam essa molécula só fazem ligações simples entre si. Isto dá essa característica saturada. Em caso de ligação dupla ou tripla, seria hidrocarbonetos insaturados. Sua fórmula geral CnH2n mais 2. A partir dessa fórmula, podemos encontrar a quantidade exata de átomos de carbono ou hidrogênio, substituindo o N por um valor. Por exemplo, um átomo de carbono nessa molécula daria, por consequência, 4 átomos de hidrogênio para que ela seja estruturada. A seguir, falaremos um pouco sobre alcenos. São hidrocarbonetos insaturados, diferente dos alcanos, possuem um carbono ao qual está ligado a outro carbono por uma ligação dupla. Sua fórmula geral é CnH2n e essa regra só vale a partir do segundo átomo de carbono, ou seja, é impossível você ter um hidrocarboneto alceno de um átomo de carbono só, porque é necessário aparecer uma ligação dupla entre dois carbonos. Então, a partir do eteno será elevado o número de compostos desse grupo. O próximo são os alcinos. Alcinos são hidrocarbonetos acíclicos que contêm no mínimo uma tripla ligação. Consequentemente, a sua fórmula é do tipo CnH2n-2. Ou seja, quando tivermos um composto com 2 carbonos, essencialmente eles possuirá 2 vezes 2, 4, menos 2, 2, ou seja, ele vai ter 2 átomos de carbono e apenas 2 átomos de hidrogênio. Agora falaremos um pouco de alcadienos. Os alcadienos, também chamados de dienos ou de olefinas, são hidrocarbonetos alifáticos insaturados por 2 ligações duplas, como podemos observar na molécula exemplificada aqui. E sua fórmula geral é CnH2n-2. Por exemplo, para cada 3 átomos de carbono, teremos 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Teremos 3 átomos de carbono e 4 de hidrogênio. O próximo grupo são os alcadíneos. Seguindo o mesmo conceito anterior, este hidrocarboneto possui 2 ligações insaturadas.
só que neste caso são duas ligações triplas entre os carbonos de uma cadeia, como podemos observar também na molécula exemplificada aí. Agora falaremos um pouco sobre a outra divisão. Hidrocarbonetos cíclicos possuem pelo menos uma cadeia carbônica fechada, subdivididos em cicloalcanos, cicloalcenos, cicloalcinos ou aromáticos. Bem, os cicloalcanos, também chamados de cicloparafinas ou ciclanos, são hidrocarbonetos cíclicos que possuem pelo menos uma cadeia carbônica fechada, na qual os carbonos desta estrutura só fazem ligação simples, como podemos observar ao lado na figura. O próximo grupo funcional são os cicloalcinos. São hidrocarbonetos de cadeia cíclica que constituem um anel não aromático fechado de átomos de carbono, contendo uma ligação ou mais, tripla. O próximo exemplo são os ciclenos ou cicloalcenos. São hidrocarbonetos cíclicos com uma ligação dupla, endocíclica, ou seja, na cadeia cíclica. Sua fórmula geral é CnH2n-2. E podemos observar a molécula exemplificando ao lado. Por último, temos os hidrocarbonetos aromáticos. São geralmente compostos caracterizados por apresentar uma cadeia principal ou mais anéis benzênicos, que são, podemos observar abaixo o principal exemplo, o mais comum e simples, que é o benzeno, C6H6. Bem, por hoje é só. A aula talvez não, eu tentei ao máximo, foi o melhor que eu pude fazer e espero que tenha sido agradável àqueles que assistiram o vídeo.